Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bom? Estamos Mais aqui um curso aí que iniciando, nós vamos ministrar, né? estamos iniciando aqui mais um curso, né? Um curso abençoado, né? Nós vamos falar sobre todos os reis de Israel, né? Então, vai ser uma longa jornada aí, né? Para falar de todos os reis, mas que Deus abençoe, né? Que seja um material que edifique a vida das pessoas, né? Os reis aí traz tanto ensinamento, né? Para a vida, principalmente para a vida pública, né? Na política, várias situações aí do dia a dia e vários ensinamentos aí que vai nos direcionar, né? Para o caminho do Senhor ou para um caminho contrário, né? Seja bênção, amém? Amém. Esse é o nosso objetivo, é transformar isso numa ferramenta para as pessoas. Nós vamos falar separadamente de cada rei. Então, se a pessoa é um professor de EBD, um pastor, vai dar uma palestra, por exemplo, sobre um rei, Josias, sobre o rei Davi, ele vai poder baixar aquela palestra sobre aquele rei, aquela aula, e automaticamente vai ser ali um reforço para ele. Então, o objetivo é transformar isso numa ferramenta para ajudar professores de EBD, pastores, palestrantes. Eu e o Marcos tem como seu objetivo falar de forma bem simples, bem didática, de forma bem informal. Então, é como se a gente estivesse conversando sobre esses reis. E nosso desejo é, claro, honrar o Rei dos Reis, né? O Senhor Jesus Cristo, o Messias Yeshua, e poder realmente contribuir com o crescimento espiritual. E creio, né, que isso vai ser uma ferramenta boa, porque a pessoa é convidada para pregar sobre um rei, ou decide dar uma palestra, ou está com uma revista de EBD, lá caiu um rei, Zedequias, caiu um rei lá para lhe falar, ele vai poder vir aqui, baixar esse rei, ver essa aula, ter esse reforço e ser um complemento. Verdade. São aprofundamentos bíblicos, né? Às vezes a pessoa faz uma leitura corrida da Bíblia, né? Mas aqui não, aqui é um estudo de aprofundamento, né? Eu acho que vai dar uma base maior aí para as pessoas, principalmente aí os dois livros de Reis, né? Os dois livros de Crônicas, né? Os profetas também, né? O segundo livro de Samuel. Então, assim, é um ensinamento aí específico, né? Falar sobre os reis é um estudo específico. Exatamente. E quando chegou no reino dividido, nós dividimos da seguinte forma: seguimos por todos os reis de Judá, também conhecido como o Reino do Sul, ou a casa de Davi, e depois todos os reis do norte, também conhecido como Israel, ou Efraim, ou a casa de Jeroboão. Então, vamos lá? Então, nós vamos começar aí com o primeiro rei, né? A palavra hebraica para rei é Melechir, que significa, às vezes, é traduzido por rei, ou reinou, ou esteve à frente, administrou. Muitas vezes essa palavra para rei é traduzido por reinou, esteve, assumiu, rei, várias maneiras que são traduzidas. Mas a palavra em si, Melechir, em hebraico, significa rei. Esse é o sentido. Então, o primeiro rei que nós vamos estar estudando, né? Eu e o Rodrigo decidimos fazer um estudo, cada aula um rei, né? Para acho que fica um estudo mais específico, mais direcionado, né? Então, nessa primeira aula aqui, nós vamos falar sobre o rei Abimeleque, no período aí de 1390 a 1030. Então, nós vamos falar sobre esse rei, especificamente aí nessa primeira aula nossa, ok? Então, Rodrigo, a nossa primeira aula aí, nosso rei Abimeleque. É ótimo. É um rei que muitas vezes é deixado de lado, e as pessoas têm uma ideia assim: o primeiro rei de Israel foi Saul. É realmente o reino unificado, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Abimeleque reinou sobre Israel. A palavra hebraica está ali presente. Então, sim, ele foi um rei. Nós vamos ver isso que está registrado na palavra de Deus. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Juízes, capítulo 9,
versículo 22. Então, Juízes 9, 22, não deixa dúvida. A palavra aí que é usada, que é traduzido por governava, rei, reinou. Por isso que eu disse que a palavra rei em hebraico, às vezes é traduzido por governava, ou às vezes reinou, assumiu o poder, enfim. Mas veja, Juízes 9, 22. Fazia 3 anos que ele reinava sobre Israel. Então, não há dúvida de que, de fato, ele reinou 3 anos em Israel no período dos juízes. Por que muitas vezes esse rei é deixado de lado? Porque não era um reino unido. Juntou algumas tribos ali e passou a segui-lo. Então, ele acaba sendo esquecido. Então, sempre quando vai passar um estudo sobre rei de Israel, vamos começar por Saul. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, Juízes 9, 22, vamos lendo. Fazia 3 anos que Abimeleque, algumas versões diz, era rei sobre Israel ou reinava sobre Israel. Ele, na realidade, ele foi muito ambicioso, como nós vamos ver. Vamos lá? Qual o significado do nome? Né? Então, aí nós temos no hebraico, né, o significado do nome Abimeleque. Meu pai é rei. Olha só, né? Abimeleque tem um significado tão lindo, né? Quando você fala Abimeleque, você está falando meu pai é rei. Na cultura judaica, se dá muito valor ao significado do nome. Sempre quando vai dar o nome ao filho, geralmente o nome dado ao filho é revelado no dia da circuncisão, ou seja, no 8º dia. Eles verificam muito o significado daquele nome, porque eles se dão importância. Hoje em dia, muitos não dão muito valor nisso. Às vezes colocam o nome no filho e não verificam o significado. Mas na cultura judaica, verificar o significado de um nome antes de colocar é fundamental. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo? Vamos ver, né? Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Juízes 9, 23. Então, esse Abimeleque ele foi tão malvado, tão maldoso, ele atiçou o povo para se autoproclamar rei, que Deus enviou um espírito maligno, da mesma forma que mandou um espírito maligno entrar em Saul. No meu livro Exorcismo Conhecendo os Demônios, que é dos 5 livros que eu já escrevi, é o 3º que será lançado, 2 já foram lançados, Simbologia Bíblica e Racionalidade da Bíblia, já está no mercado, já está em várias livrarias. Eu mostrei a importância de entender que Deus manda até mesmo os espíritos malignos, os anjos caídos. Ele é o Shaddai. Ele mandou um espírito maligno entrar em Saul. Quando Deus dá uma ordem, até mesmo os demônios têm que obedecer. E os demônios, os anjos caídos, nada mais é do que instrumentos na mão de Deus para punir aqueles que se afastam do Senhor. E Abimeleque, ele foi tão ganancioso pelo poder, ele praticamente coagiu o povo a nomeá-lo rei. Ele amou tanto o poder que Deus enviou um espírito maligno para puni-lo. Então, ele fez o que era bom perante o Senhor? Logicamente que não. Nós acabamos de ler que o Shaddai irou tanto com ele que enviou um próprio anjo caído para puni-lo. Quais os pontos positivos e negativos? Vamos pensar aqui. Quais pontos positivos, né? Teve o rei Abimeleque? Mostrou a maldade do rei. Esse foi um ponto positivo, porque estudando a história de Abimeleque, quando ele se atiçou, coagiu o povo a nomeá-lo rei, quando ele se apossou do poder daquela forma, através do estudo da vida dele, nós podemos ver o quanto o rei pode ser maldoso. Mostrou toda a maldade do rei. E é importante entender isso, porque a palavra de Deus ela nos ensina através de mitzvot, mandamentos específicos, e através das histórias. As histórias registradas na Bíblia têm como objetivo nos ensinar. E quando nós analisamos a história de Abimeleque, o que nós vimos? Um homem dominado pelo poder, amante do poder, um homem ganancioso, egocêntrico,
e mostra para nós o quanto um rei maldoso pode destruir uma nação. Ele foi terrível para Israel, tanto que o próprio El Shaddai mandou um anjo caído, um espírito maligno para puni-lo. Olha o nível em que chegou. Então, qual é o ponto positivo analisando a história dele? É que através dele nós podemos ver a maldade, a monstruosidade de um rei e aprender com isso e adquirir conhecimento espiritual. E isso nos traz um ponto importante, Marco. Nós temos que refletir muito bem quem a gente coloca no poder. Temos que olhar uma coisa que você me falou um dia, eu achei muito importante. Você me diz: olha, Rodrigo, quando nós vamos votar numa pessoa, nós temos que ver a ideologia daquele partido. Qual é a ideologia? Ele é um partido antissemita? Ele é um partido que tem ideias contrárias à Bíblia? Nós temos que ver, porque o preço de colocar um rei no poder maligno é muito sério. Veja bem, não é a vontade de Deus que governantes malignos subam no poder, mas é a permissão. A maioria das coisas que acontecem no mundo não é a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus que Adão e Eva pecassem. Não é a vontade de Deus esse sodomismo desenfreado, essa corrupção desenfreada. Não é a vontade de Deus a idolatria. É a permissão. Tudo passa por ele. Mas ele permite. Então, se um povo não reflete sobre isso, se um povo não vê isso, Deus permite que um rei maligno, um governante maligno sobe no poder. Como aconteceu com Abimeleque. O povo quis, o povo não respeitou, não olhou a parte espiritual, não olhou a ideologia, então vai sofrer com um rei maldoso. E hoje é a mesma coisa. Isso aplica desde um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, um presidente. O povo não avaliou se ele tem temor de Deus ou não, se a ideologia do seu partido é bíblica ou não, se é contrária à Bíblia ou não. Então, votou só por votar, não se importou se ele tem alguma comunhão com Deus, então paga o preço. Vai pagar o preço, vai sofrer. Né? E foi o que aconteceu aí no reino de Abimeleque, onde durante 3 anos ele começou a fazer muita maldade, ele começou realmente a coagir o povo, ele era doente pelo poder, ele não amava o povo, ele não entendia que um rei serve para servir o povo, ele está ali para servir o povo, ele achava que o povo só estava ali para servir, como lamentavelmente muitos políticos, né? Não podemos demonizar a política, tem muitos políticos bons, mas tem muitos políticos que acham que ele está ali, que ele não entende que ele está ali para servir o povo, ele acha que o povo é que está ali para servir ele, e Abimeleque era assim. E veja o que aconteceu, um espírito maligno foi enviado para punir. Negativo. Matou seus 70 irmãos. Que queridinho, né? Ele só pegou os 70 filhos de Gideão, os 70 irmãos, e matou. Ele tinha tanta ganância pelo poder que ele pensou assim: quem sabe um dos meus irmãos pode querer o poder. E o que ele fez? Matou os 70 irmãos. Você já imaginou um negócio desse, Marco? Ele reuniu os 70 irmãos, nós vamos estudar, ver isso, e matou. Olha o grau de maldade desse homem. Olha o quanto ele estava dominado pelo poder. E o que nós podemos aprender com esse ponto negativo? Tome cuidado com o poder. Olha, o poder, o amor ao poder pode corromper até um homem bom. E, lamentavelmente, Marcos, nós sabemos disso, que tem pessoas que não sabem lidar com o poder. Eles não sabem. Tem pessoas que, se ele ganhar um cargozinho que for, ele já se exalta. Né? O cara está lá humilde, vivendo vida humilde, ganha lá para ser vereador já. Opa, já. Então, tem pessoas que sabem lidar com o poder. Que ele pode chegar a ser um grande empresário, ele pode subir no poder político, e aquilo não sobe para a cabeça dele. Mas já tem outros que, se ele melhorar de vida, a arrogância já aumenta, já vai junto. Ou seja, pessoas que não sabem lidar com o poder. E isso, a palavra de Deus nos ensina muito claramente através dos reis. Reis que não souberam lidar com o poder. Reis que amaram o poder, como Abimeleque, fez loucuras como essa. Olha bem, matou os seus 70 irmãos. Eu vejo hoje muitos países da África, né,
Você pega uns governantes tiranos lá hoje, né? Como que o povo sofre, né? Então, como que o povo sofre em todos os sentidos, né? Na violência, na fome, na saúde, né? É um sofrimento completo, né? E às vezes dura aí décadas, né? Períodos longos de sofrimento, né? Isso mesmo. Nós vamos fazer agora um resumo, né? Desse rei, né? Rei Abimeleque. Então, quem era Abimeleque, né? Abimeleque, filho de Jerubaal, que era Gideão, né? Uhum. Foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Juízes 9, de 1 a 3. Olha o papo mole. Olha a conversinha doce, Marco. Olha, eu sou irmão de vocês. É lógico que é muito melhor vocês terem eu como rei do que os 70 mandarem. Por quê? Porque os filhos de Gideon tinham muita moral, já que Gideon tinha ganhado uma vitória muito grande para Israel. Mas ele viu que o poder, a moral, o poder estava distribuído. Então ele vai com aquele papo mole, aquele jeito de malandro mesmo. Olha, gente, é melhor vocês me nomear rei. É melhor eu governar, um só governar, do que ficar aí os 70 dizendo faz isso, faz aquilo. Eu sou a carne da carne de vocês, eu sou o irmão de vocês, nós temos o mesmo sangue. Então, o argumento dele é doce. Mas as pessoas caíram nessa conversa mole dele e não viu que estava diante de uma pessoa doente pelo poder. Olha bem, quando uma pessoa quer ser vereador, prefeito, governador ou presidente, mas para ela chegar lá, ela está disposta a mentir, ela está disposta a roubar, ela está disposta a comprar voto, ela está disposta a passar por cima de pessoas, ela está disposta a sujar o nome das pessoas, ela está disposta a perseguir pessoas, essa pessoa é maligna. Essa pessoa não deveria estar no poder. Não se tivesse, se quem está votando tem temor a Deus. O que eles viram? Realmente, Abimeleque tem razão, vamos colocar ele no poder. E o que eles não estavam vendo? A maldade. A maldade dele. Não perceberam. E a Bíblia está nos convidando justamente para isso. Nós temos que observar. Se eu estou diante de uma pessoa que faz qualquer coisa pelo poder, ele não vai me governar bem. Quando Esther subiu no poder, quando Deus determinou, pela bênção de Deus, quantas pessoas Esther subornou para chegar no poder? Quantas pessoas Esther teve que passar por cima, perseguir? Quando Daniel chegou no poder? Quando José no Egito chegou no poder? Quando Deus determinou, quantas pessoas José subornou, mentiu, roubou, coagiu, perseguiu para estar no poder? Agora, você vê que essas pessoas que sobem ao poder sem enganar, sem amar o poder, sem comprar, sem estar disposto a magoar, a perseguir alguém para estar no poder, são bons governantes. José no Egito, Daniel na Babilônia, Esther na Pérsia. Agora, quando uma pessoa, pode ser para vereador, pode ser para presidente do bairro, que ele sobe no poder, mas ele está disposto a comprar um voto, ele está disposto a fazer promessas de campanha que ele sabe que não vai cumprir, ele está disposto a enganar, ele está disposto a perseguir alguém, né? Ficar mudando, perseguindo alguém lá, vai subir no poder lá, vai ficar mudando pessoa de setor, vai ser pessoa pede as contas porque não vai sumir no palanque dele. Essa pessoa vai fazer mal. Então, nós temos que ter isso na nossa consciência. A palavra de Deus nos ensina muito. Nos ensina como escolher nossos governantes. Você só quer saber como escolher um governante? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 diante. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 diante. No decorrer do curso, nós vamos estudar isso. Lá está claramente como escolher um rei. Então, nós vimos aqui que o povo caiu no papo mole de Abimeleque e pagou um preço alto.
Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Beal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sob uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Juízes 9, 4 e 5. Olha bem. Olha o que ele fez. Ele subiu no poder, ele contratou homens malignos e matou 70 irmãos. Mas, Marcos, pensa bem, um homem que é capaz de matar os 70 irmãos só porque ele achou, que lembra, Abimeleque era paranoico, só porque ele achou que alguns dos irmãos dele que poderia querer tomar o poder dele. Agora, um homem paranoico desse, que só porque ele achou que alguém poderia, um dos irmãos dele poderia tomar o poder dele, matou os 70 irmãos, o que esse homem é capaz de fazer pelo poder? O poder está sempre acima de tudo, né? Acima de tudo. E quantas pessoas, Marcos, nós sabemos que estão no poder que são assim, que para se manter no poder é capaz de qualquer coisa. E o acima de tudo, o pior é que é acima de Deus, né? A pessoa coloca o poder acima de Deus, né? Vamos lá. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Juízes 9, 52, 54. Olha o fim, né? Olha o fim da maldade. Naquela época, a mente daquelas pessoas, um homem ser morto por uma mulher era uma desonra terrível. Era o maior ato de desonra que poderia acontecer, um homem ser morto pela mão de uma mulher. E ele covardemente foi atacar essa cidade, ganancioso pelo poder. Lembrando que esse curso que eu e o Marcos Belém estamos passando é um resumo, gente. Se for entrar em mais detalhes aqui, a gente tem que falar só de Abimeleque. O objetivo é passar um resumo sobre todos os reis. Observe bem, o que Deus fez com ele? Fez com que uma mulher lançasse uma pedra, e a Bíblia diz que houve uma apresentação de massa cefálica, ou seja, houve um traumatismo craniano. Quando ele viu que ele ia morrer, ele pediu para que o jovem o matasse, porque para não dizer que uma mulher me matou. Mas, na verdade, se o jovem não matasse, ele ia morrer de todo jeito. No final, se for analisarmos, ele acabou morrendo através de uma mulher. Mas observe bem, Deus fez com que ele fosse desonrado no final da sua vida. E é importante nós lembrarmos daquilo que Paulo falou, né? Aquilo que o homem plantou, isso ele colhe. Você não pode plantar maldade, colher paz. Olha bem, Abimeleque colheu exatamente o que ele plantou. Tem pessoas que ele acha que vai plantar quiabo e vai colher giló. Vai plantar um pé de manga e vai colher jaca. Não, Deus é justo. O homem matou 70 irmãos, era doente pelo poder, atacava qualquer cidade para ter mais despojo, mais dinheiro. O que Deus fez? Mandou um espírito maligno, fez com que uma mulher, diante de todos, lançasse a pedra, e ele teve que pedir para o jovem sacrificar ele para que ele não morresse antes. Então, ele morre com desonra, e o que a palavra de Deus está nos mostrando? Abimeleque reinou sobre Israel, mas ele colheu a maldade dele. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Juízes 9, 55, 57. Olha que frase forte, né, Marcos? E Deus fez também. Né? Deus fez cair sobre ele.
a maldade. Ou seja, Deus pegou a maldade dele e lançou sobre ele. E nós temos que lembrar que Deus não fez isso lá atrás só, ele faz hoje. Ele faz hoje. Olha, Deus, ele não deixa de retribuir o bem que a gente faz. Ele é tão bondoso que quando a gente faz as coisas de acordo com a Bíblia, até galardão ele reserva para nós. Mas ele também não deixa de punir quando fazemos o mal. Então, eu tenho que ver o que eu estou plantando. E depois que a gente plantou, não adianta reclamar. Sabe? A mesa que você vai colocar é a mesa que você vai comer. O jeito que você arruma sua cama é ali que você vai dormir. Aquilo que você plantou na terra é aquilo que você vai colher. Se plantou batata, você vai colher batata. Então, Abimeleque estava tão cego pelo poder que ele estava disposto a fazer qualquer maldade para poder crescer mais. E o que aconteceu? Qual foi o fim da vida dele? Isso é importante. Pega a vida de uma pessoa que se dedica à obra de Deus. A vida dos grandes homens que se dedicaram, por exemplo, Vimalgo, fundador da Chamada da Meia-Noite. Você pega a vida das pessoas que se dedicaram à obra de Deus a vida inteira, David Ruth. Olha o fim da vida desses homens. Morrem, mas a família está unida, tá os filhos bem, todos crentes no Senhor Jesus. Olha o fim. Agora pega as pessoas maldosas. Olha o final. Você pega essas pessoas que levam a vida de qualquer jeito, no final da vida os filhos estão brigados com ele, às vezes está falido, não tem passando, o idoso passando necessidade, jogado, a família não quer nada, ou às vezes o Senhor pune severamente de várias maneiras. Olha Abimeleque. Então, Abimeleque é uma mensagem forte. Olha o que ele diz. Que Deus fez com que a maldade dele caísse sobre ele. É isso. Então, Rodrigo, eu falo assim, não deixa um legado, né? A pessoa não deixa um legado para a sua próxima geração, para os filhos, né? Então, os frutos que ele produziu foram todos podres, né? Então, não teve fruto Exatamente. para... Muitos têm deixado aí o legado, igual você falou, podre, né? Um legado de maldade, de disciplina, de divina. E Abimeleque é um exemplo disso, né? Eu falo que hoje nós temos que pensar que tudo que nós fazemos vai ficar como um legado, né? Bom ou ruim, né? Mas vai ficar, né? Nossos filhos vão observar isso porque eles olham para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Isso vai refletir na vida deles, depois dos netos, né? Nas próximas gerações, o que nós estamos produzindo hoje, né? Exatamente. Amém? Amém. Chegamos ao fim do primeiro rei. Falamos aí do primeiro rei, né? Abimeleque, né? Livro de Juízes, né? Quem quiser fazer uma leitura lá, né? Para reforçar aí o que nós trabalhamos na aula. E aí agora nós vamos fechar, assim como nós combinamos, né? Cada aula, um rei. Amém? Shalom. Marcos.